Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e no vídeo aqui nós iremos corrigir aqui a prova da FUVEST da primeira fase, as questões de matemática. E essa prova é a prova V1, a questão 16. Vamos lá. A construção de uma rampa que seja acessível a usuários de cadeira de rodas deve seguir a norma ABNT NBR 9050. Esse documento regulamenta a inclinação que a rampa deve ter, a depender do desnível máximo de cada segmento de rampa, conforme o seguinte quadro. Tem um quadro aqui, ó, inclinação e desnível máximo de cada segmento de rampa. Então, o desnível H, aqui no desenho aqui, a altura, né, esse desnível H, e inclinação I admissível em porcentagem. Então, tem alguns intervalos aqui, né, para cada desnível, a cada intervalo de desnível tem uma inclinação admissível. A inclinação I da rampa em porcentagem é calculada dividindo a altura H do desnível do segmento da rampa em metros pelo comprimento da projeção horizontal C em metros e multiplicando o resultado por 100. A figura a seguir mostra uma rampa de dois segmentos. Então tem o primeiro segmento aqui e depois o segundo segmento aqui. Determinada rampa de dois segmentos foi construída da seguinte maneira. O primeiro segmento possui projeção horizontal de 10 metros e inclinação de 6%. O segundo segmento possui projeção horizontal de 7 metros e desnível de 0,5 metro. Com base no que foi apresentado sobre a normativa, o que é correto afirmar sobre a adequação dessa rampa à norma de acessibilidade? A. A rampa não está adequada, pois os dois segmentos não estão de acordo com a norma. B. A rampa está adequada, pois os dois segmentos estão de acordo com a norma. C. A rampa não está adequada, pois o primeiro segmento não está de acordo com a norma. D. A rampa não está adequada, pois o segundo segmento não está de acordo com a norma. E. A rampa está adequada, pois, apesar de o segundo segmento não estar de acordo com a norma, o primeiro está. A gente vai estudar cada segmento de forma separada. Tá? Então, o nosso desenho aqui, ele consiste num triângulo retângulo. Nós temos aqui o que ele chama de C, né? O comprimento da projeção horizontal e a altura H. Então ele fala que a inclinação I da rampa é a divisão da altura pelo comprimento. É, na verdade, é a tangente do ângulo aqui, né? É a tangente do ângulo, mas a gente não vai usar isso aqui. Vamos separar o problema em duas partes. Então a primeira parte, quem que é? O primeiro segmento. A gente vai calcular os dois segmentos e ver qual alternativa está de acordo. Então, no primeiro segmento, o que acontece? Possui projeção horizontal de 10 metros e inclinação de 6%. Então, o que ele está falando? Que o I é 6%, tá? 6 sobre 100. E o C, 10 metros. Com isso lá, a inclinação, quem que é? É o H sobre C vezes 100. Olha lá, o I é 6%. É igual ao H que a gente vai calcular. Sobre o C, 10 metros. E aqui, nesse 100 eu não preciso, porque já está em porcentagem aqui, ó. 6 sobre 100. É o resultado, isso aqui em porcentagem. Tá? Então, como eu coloquei 6% aqui, eu não preciso desse 100 aqui. Tá certo? Tá? Então, eu vou tirar aqui, porque aqui eu já coloquei 6%. O que a gente pode fazer aqui, ó, esse 0 dá para cortar, o que implica que 10 vezes H é 10H e 6 vezes 1 é 6. O que implica que o H é 6 sobre 10, dividindo os dois lados por 10, que dá 0,6 metro. Então, nós temos aqui uma conclusão para o primeiro
segmento. Olha lá, ó. O H é 0,6. O 0,6 está nesse intervalo aqui. Tá, ó. Maior do que 0 e menor do que ou igual a 0,8. E o I, a inclinação, 6,25, ó. O I é maior que 6,25 e menor do que ou igual a 8,33 em porcentagem. Já não está de acordo. Certo? Porque a inclinação é 6%. E tá fora aqui, ó. Tá? Não está de acordo. Então, o primeiro segmento já está fora. Agora a gente vai analisar o segundo segmento. O segundo segmento possui projeção horizontal de 7 metros, então ele deu o C para a gente. E o desnível H de 0,5 metro. O que a gente vai fazer? Calcular o I, para ver se está de acordo. Então a gente sabe que o I é o H sobre C. Então nós temos lá 0,5 sobre 7. 0,5 dividido por 7, isso aqui dá aproximadamente 0,0714. Que a gente vai multiplicar por 100 para dar em porcentagem. A vírgula anda duas casas para a direita, 7,14%. Então, vamos analisar lá, ó. O H, o desnível, 0,5. Nós estamos aqui. E a inclinação de 7,14% está de acordo. Tá? Então, o segundo segmento está de acordo com a norma. Então vamos ver a alternativa A. A rampa não está adequada, pois os dois segmentos não estão de acordo. Falso, né? O segundo tá. B. A rampa está adequada, pois os dois segmentos estão de acordo com a norma. Falso. O primeiro não tá. A rampa não está adequada, pois o primeiro segmento não está de acordo com a norma. Ok. Isso é verdade. D. A rampa não está adequada, pois o segundo segmento não está de acordo com a norma. Falso. Está de acordo. E. A rampa está adequada, pois apesar do segundo segmento não estar de acordo com a norma, o primeiro está. Falso, né? O segundo tá e o primeiro não. Então, alternativa C, aí na primeira questão. A gente vê aqui uma mudança aí, né, na prova, que essa aqui é perfeitamente uma questão igual do Enem, tipo do Enem, né? Então, uma prova aí que trouxe muita contextualização, né, nas questões de matemática. Então, essa questão 16 é uma questão bem contextualizada, assim. Então, vamos para a próxima questão. Questão 17. A imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C. Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B e, em seguida, utiliza a faixa que liga B a C. Considere que as coordenadas dos pontos indicados na figura em metros são: o ponto O, 00, é a origem aqui do sistema que eles adotaram. O ponto B está aqui, x igual a 13, y igual a menos 15. E o ponto C aqui está para x igual a 29 e o y menos 8. Seja D a distância em metros que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga O a C. Nesse contexto, é correto afirmar. Então, ele pede os intervalos aqui para D. Então, a distância D que ele quer aqui, que é o seguinte, que ele deixaria de percorrer. Então,
seria o quê? OB mais BC menos OC. Isso aqui é a distância que ele deixaria de percorrer se ele fosse ele pegasse de O até C, certo? Então a gente precisa pegar esses valores aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, a distância de O até B. Vou colocar um D maiúsculo aqui para não confundir com esse D aqui. Então, a distância de O até B, quem que é? É a raiz quadrada, é a formulinha da distância lá da geometria analítica, certo? Então, vai ser lá o x do ponto B menos o x do ponto O ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto O ao quadrado. Então, lá, o x do ponto B é 13, então vai ficar 13 menos 0, né? Porque o ponto O, a origem é tudo 0. Mais menos 15 menos 0 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 13 menos 0 é 13 ao quadrado, vai dar 169, mais menos 15 menos 0 é menos 15 ao quadrado, é 225. Aí tem que somar esses dois valores, 169 mais 225 é 394 metros. Tá? Então não pode calcular a raiz quadrada aqui separado. Tem que fazer essa soma primeiro. Agora a gente vai calcular a distância de B até C. Então vai ser a raiz quadrada do x do ponto C menos o x do ponto B ao quadrado, mais y do ponto B ou y do ponto C, essa ordem ela não importa, ao quadrado. O x do ponto C é 29, menos o x do ponto B, 13, ao quadrado, mais o y do ponto C, menos 8, menos o y do ponto B, então é menos 15. Então vai ficar mais 15 ao quadrado. 29 menos 13, isso aqui vai ficar 16 ao quadrado. E aqui menos 8 mais 15 vai dar 7 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256, mais 49. Isso aqui vai dar raiz de 305. 256 mais 49 dá 305. E a gente precisa da distância do O até o C. Aqui eu vou fazer direto, que o ponto O, a origem é 0, 0, então vai ficar 29 menos 0, então vai ficar 29 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. 29 ao quadrado é 841, mais 8 ao quadrado, 64. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 905. Como o D aqui tá no intervalo, a gente vai pegar valores aproximados aí dessas raízes, né? Então deu tudo raiz aqui que não é exata. Então a gente vai pegar uma aproximação desses valores, tá? Estimar uma aproximação condizente aí para cada um desses valores. Então vamos analisar aqui cada uma. Por exemplo, raiz quadrada 394. Essa raiz quadrada 394, a gente sabe que a raiz quadrada de 400 é 20.
Então tá muito próximo de 20, né? Então ela é menor do que 20, só que é maior que 19. Como ela tá muito próximo de 20, então ela tá ali 19,8, próximo de 20, é muito próximo de 400. A outra raiz que tem aqui é a de 305. Bom, a raiz quadrada de 324 é 18, certo? E 17 ao quadrado é 289. Então essa raiz está entre 17 e 18, tá? Então tá muito próximo do meio aqui, certo? Isso aqui é, ó, 17 ao quadrado é 289, 18 ao quadrado é 324. Se a gente for analisar a distância que esses números estão do 305, então o 289 está uma distância 16 e o 324 está uma distância 19, né? Ah, então tá mais pro lado do 17, então aproximadamente 17,5, 17,4. Uma estimativa, tá? Então aqui uma estimativa é próximo, né, de 20. Aqui muito próximo de 17,5, não é a metade, mas é próximo. E a outra é a de 905. Bom, a raiz quadrada de 900 é 30. Portanto, essa raiz, ela tá entre 30 e 31, porque 30 ao quadrado é 900, certo? 31 ao quadrado é 961. Então tá muito próximo aqui do 30, muito próximo, né? Que a gente quer uma estimativa, um intervalo, certo? Não quer um valor exato. Então como que vai ficar esse D? Olha lá, o D, ó, é OB 394. Então, muito próximo de 20. Mais BC 305, olha lá, ó, 17,5 menos o outro valor, OC, que é aproximadamente 30. Então a gente já tem uma estimativa aí, qual é o intervalo que vai estar esse valor. Então 20 mais 17,5 dá 37,5 menos 30. 7,5 metros. Isso aqui é aproximado, tá? Aproximadamente. Então, o D, ele tá nesse intervalo aqui. Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 8. Alternativa C. Questão 25. Historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala do mapa. Com algum esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa entre duas localidades como sendo de 20 centímetros. Buscando elementos na paisagem, foi possível quantificar a distância entre elas como equivalente a 40 quilômetros. Com base nessas medidas, a escala numérica do mapa corresponde a... Bom, a escala, a gente sabe que é uma razão, que é a razão entre a medida, por exemplo, a escala de mapa é a medida que está no mapa sobre a medida real. O importante é que essas duas unidades sejam iguais. 40 quilômetros, a gente consegue escrever em centímetros, é só lembrar da nossa escala, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E cada passagem aqui da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. Então, de quilômetro para centímetro, você multiplica por 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 40 vezes 10 elevado a 5.
que a gente pode escrever, que é o 40 é 4 vezes 10 elevado a 5. Então, isso aqui dá 4 vezes 10 elevado a 6 centímetros. Então, lá no mapa, 20 centímetros sobre 4 vezes 10 a sexta. O 20 a gente pode escrever como 2 vezes 10, né? 4 vezes 10 a sexta. O que acontece? O 2 aqui, ó, dá para simplificar. E o 10 também. Isso aqui vai ficar o seguinte, esse 10 aqui com esse 6 então vai ficar 1. Tá vendo? Cancelou todo mundo no numerador, sobra 1. E aqui vai sobrar 2 vezes. O 10 cancelado com 10 a sexta dá 10 a quinta. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes 10 a quinta. É 200 mil. Logo, a escala é 1 para 200 mil. 1 para 200 mil tá aqui na alternativa B. Questão 45. Considere que a expectativa de vida do Brasil à idade de 19 anos pode ser calculada de forma aproximada com uma média aritmética simples entre a expectativa de vida estimada à mesma idade dos homens e das mulheres. O mesmo pode ser feito à idade de 20 anos. Segundo dados do IBGE, em 2022, a expectativa de vida estimada no Brasil à idade de 19 anos era 58. E a expectativa de vida estimada dos homens à mesma idade era 54,7. Sabe-se que a diferença entre a expectativa de vida estimada dos homens e a das mulheres se manteve à idade de 20 anos, e que a expectativa de vida estimada dos homens a essa idade era 53,8. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a expectativa de vida estimada das mulheres à idade de 19 anos e a expectativa de vida estimada à idade de 20 anos no Brasil em 2022. Bom, vamos por partes aqui, né? Porque tem uma série de informações. Vamos lá. Então, primeiro, a expectativa de vida em relação à idade de 19 anos. Tá? É a média aritmética entre a dos homens e das mulheres. Então, a expectativa de vida no Brasil em relação à idade de 19 é a expectativa de vida das mulheres à idade de 19 anos, somado com a dos homens em relação a essa idade, dividido por 2, porque é a média aritmética simples. Só que ele dá pra gente aqui qual é a expectativa de vida do Brasil à idade de 19 anos, 58. 58 é igual, olha lá, expectativa de vida das mulheres, que é o que a gente precisa achar aqui, e a dos homens, ele dá pra gente aqui, ó, 54,7. Tá aqui nesse parágrafo aqui, ó. Sobre 2. Multiplicando o cruzado aqui, a gente tem que a expectativa de vida das mulheres em relação à idade 19 mais 54,7 é igual a 58 vezes 2, 116. Portanto, a expectativa de vida das mulheres à idade de 19 anos vai ser, subtraindo 54,7 dos dois lados, vai ficar 116 menos 54,7, que vai dar 61,3. Certo? Então a gente já encontrou um resultado aqui. Tá? Se a gente for olhar aqui, ó, já pode excluir, ó, as alternativas A, B e C. Tá? Então é D ou E. Agora vamos para a segunda parte. Sabe-se que a diferença entre a expectativa de vida estimada dos homens e a das mulheres se manteve à idade de 20 anos. Então o que ele quer dizer? Que a diferença da expectativa de vida das mulheres em relação à idade de 19 anos e dos homens é igual para a idade
de 20. Ela se manteve, é o que ele diz aí. Certo? E nós temos esse valor aqui, ó. Olha lá, das mulheres, 61,3. E dos homens, a gente tem aqui, ó, 54,7. Isso aqui dá 6,6. Quem que é? É esse camarada aqui, ó. Certo? Bom, a gente precisa calcular esse aqui, ó. A expectativa de vida do Brasil em relação a 20, quem que é? É a expectativa de vida da mulher em relação à idade 20, a expectativa de vida dos homens em relação a 20, dividido por 2, certo? A gente tem um valor aqui, ó. A expectativa de vida do homem à idade 20 é 53,8. A gente consegue pegar o da mulher aqui, ó. Porque essa informação nos faz calcular o da mulher. Então, lá, a expectativa de vida da mulher em relação à idade 20, quem que é? É o 6,6. Olha lá, ó, a expectativa de vida do homem aqui em relação a 20 está negativo. Vai lá pro lado direito e fica positivo. Então, é 6,6 mais 53,8, que é um dado do enunciado. Isso aqui dá 60,4. Agora, para terminar o nosso problema, a gente tem os valores lá, ó. Da mulher, a gente encontrou aqui, ó, 60,4, mais o do homem, que ele deu aqui 53,8, sobre 2. Isso aqui vai dar 114,2 dividido por 2, que dá 57,1. Essa é a expectativa de vida do Brasil em relação à idade 20 anos. Então tá aqui, ó, 61,3 a gente encontrou aqui, 57,1 a gente encontrou aqui na E. Então a alternativa E é a resposta aí da questão 45. Questão 48. Os gráficos a seguir apresentam a evolução do abate de bovinos e da participação de machos e fêmeas por trimestre, indicado por algarismo romano, segundo informações obtidas pelo IBGE. Nós temos dois gráficos aqui, ó, evolução do abate de bovinos do Brasil por trimestre, 2019 até 2024. Então, um gráfico aqui, ó, tá, ó, milhões de cabeças aqui, ó, no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas, o 2019 até 2024 separado por trimestres. E o segundo gráfico é a evolução da participação de machos e fêmeas no abate de bovinos do Brasil por trimestre. Então, o eixo das ordenadas aqui, ó, porcentagem. E o eixo das abscissas, os anos, aqui, ó, 2019 até 2024, separado por trimestres. E tem a legenda aqui, ó, fêmeas e machos. A partir dos dados observados nos gráficos, é correto afirmar a: no primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor que a do primeiro trimestre de 2019. Bom, aqui eu já deixei meio resolvido aqui, a gente vai ver aqui, ó. Então, lá, o primeiro trimestre de 2019, machos. Então, nós vemos aqui, ó, machos, primeiro trimestre de 2019. Olha lá, ó, 53,4%. 53,4% é 0,534 vezes a quantidade aqui, ó, primeiro trimestre de 2019, 7,93 milhões de cabeças abatidas e 53,4% de machos. Então, lá, 0,534 vezes 7,93 dá aproximadamente 4,23 milhões de cabeças de bovinos abatidas machos, né? E fêmeas. Tá aqui, ó, 46,6%. 0,466 vezes 7,93. Isso dá aproximadamente 3,69 milhões. A diferença entre a quantidade de machos e fêmeas abatidas dá 0,54 milhão. Isso para o primeiro trimestre de 2019. Agora a gente vai para o primeiro trimestre de 2023. Então, lá, ó, machos, primeiro trimestre de 2023, aqui, ó.
55,2%. Então, 0,552 vezes lá o primeiro trimestre de 2023 aqui, ó, 7,44. Então, 55,2% de 7,44 dá aproximadamente 4,11 milhões. E de fêmeas, aqui, ó, primeiro trimestre de 2023, ó, 44,8%. Então, 0,448 vezes 7,44, dá aproximadamente 3,33 milhões. A diferença aqui, ó, dá 0,78, né? Pegar esse, subtrair esse, dá 0,78 milhão. Tá? Então ele fala aqui, ó, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor. Na verdade, não, né? Aqui no primeiro trimestre de 2023, a diferença foi maior. Então essa alternativa é falsa. Alternativa B, no primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões. A gente já resolveu isso no item A. Certo? Até repetir aqui, ó. Olha lá, o 55,2%. Na verdade, de fêmeas, né? O que ele fala aqui, fêmeas. Peguei dos machos aqui, mas a gente vai fazer aqui de novo. Então lá, ó, no primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de... Então, de fêmeas, você tem aqui, ó, 44,8%. Então, 0,448 vezes o 7,44, que a gente tem aqui aproximadamente 3,33 milhões. Então, essa alternativa é falsa também, né? Que ele fala que é aproximadamente 2 milhões. Tá? Então, a alternativa B é falsa também. C. No primeiro trimestre de 2021 e de 2022, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi igual. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro trimestre de 2021. Machos. Nós temos aqui, ó, primeiro trimestre de 2021. Você tem 63,2% de machos. E no primeiro trimestre de 2021, você tem, ó, 6,60 milhões. Então, ó, 63,2% é 0,632 de 6,60 milhões, isso aqui dá aproximadamente 4,17 milhões. E de fêmeas, você tem aqui, ó, 36,8% de 6,60 milhões. Então, 0,368 vezes 6,60 dá 2,43 milhões aproximadamente. Essa diferença aqui dá 1,74 milhão. Aí tem que pegar o primeiro trimestre de 2022. Primeiro trimestre de 2022. Olha lá, machos. 60,5%. Primeiro trimestre de 2022. 7,01 milhões de cabeças. Então lá, macho, 60,5% de 7,01 dá aproximadamente 4,24. E de fêmeas dá aproximadamente aqui, ó, 39,5%. 0,395 vezes 7,01 milhões dá aproximadamente 2,77 milhões. Essa diferença aqui dá 1,47 milhão. Então a alternativa C fala que o número é igual. Não é, né? É diferente. Então é falso também. A alternativa D, no primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 4,3 milhões. Então, o primeiro trimestre de 2024. Quantidade de fêmeas lá, ó, em porcentagem, 46,2%, num total de 9,30 milhões de cabeças. Então lá, ó, 46,2%, 0,462 vezes 9,30 milhões, dá aproximadamente 4,3 milhões, que é o que ele está dizendo aqui. Então é a alternativa D, a resposta da questão aí 48. Questão 52. As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar, por rádio de pilhas, frequências de onda AM, cujo alcance é maior.
Uma onda M é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t, que aparece multiplicado pela frequência f da onda. Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda M. S de t é igual a vezes 1 mais k vezes m de t, vezes o cosseno de 2πft, em que A é a amplitude, F é a frequência, K a constante de sensibilidade, a amplitude, e m de t o sinal que contém a informação. Quando a frequência F é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? Você pode reparar que a frequência f aqui, ó, tá no 2πf. E a gente sabe que o período da função cosseno é 2π sobre o módulo de c. Eu já vou explicar aqui, ó. A função cosseno na sua forma mais completa é a mais b vezes o cosseno de cx mais d. Tá? Esse czinho aqui, ó, é o coeficiente aqui no arco que multiplica a variável x aqui, que no caso aqui é a variável t. Certo? Então quem está multiplicando aqui é 2πf. Tá? Então vamos analisar aqui, ó. Então vai ser 2 sobre o período 2πf. Tá? Considerando que essa frequência aí é um valor positivo. Então dividindo aqui, ó, 2π dividido por 2π é 1 sobre f. Tá? Então o período dessa função é 1 sobre f. Agora o novo período, eu vou chamar de Pn aqui de novo, vai ser quem? Vai ser 2π sobre... O que ele está falando? Que a frequência vai ser multiplicada por 3. Então nós temos 2π vezes 3f, que vai pegar o f aqui, ó, da frequência e multiplicar por 3. Então, ó, 2π dividido por 2π é 1 sobre 3f. Porém, 1 sobre f é o período anterior. É o p. Então, isso aqui vai ficar p dividido por 3, porque a gente pode escrever isso aqui, ó. 1/3 vezes 1 sobre f. Esse 1 sobre 3f pode ser escrito assim. Então, isso aqui vai ficar 1/3 vezes... Quem que é 1 sobre f? É o período anterior, p. E 1/3 de p é p sobre 3. Ou seja, o período novo, fazendo a frequência ser multiplicada por 3, ele é o período anterior dividido por 3. Ou seja, ele diminuiu, o período diminuiu. Se ele diminuiu, é porque houve uma contração horizontal. Porque o período mostra o comprimento da onda, né? Se ele é maior, se ele é menor. Então, é uma contração horizontal. No geral, o que acontece? Se a gente tem assim, y é igual a mais b vezes o cosseno de alfa x mais d, se esse alfa é maior do que 1, então nós temos uma contração horizontal. E se esse alfa for um número entre 0 e 1, a gente tem uma dilatação, que a gente chama aí nas alternativas de expansão horizontal. Ah, isso serve também para os números negativos, né? Se o alfa for menor que menos 1 e o alfa for entre menos 1 e 0, certo? Então, esse cara aqui, ele causa uma contração, uma expansão, que a gente chama de dilatação no gráfico da função cosseno. Tá? Então, aqui tem uma contração horizontal, alternativa D. Questão 69. No plano cartesiano OXY, o gráfico que melhor representa a função f de x igual módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6, menos 5x mais 6 é dado por... Bom, primeiramente, a gente tem que estudar esse módulo aqui, ó.
Tá? Vamos separar por partes aí. Então, a primeira parte, a gente vai estudar esse módulo. Eu vou chamar de y aqui, só o que está no módulo ali, ó. X ao quadrado mais 5x menos 6. Primeira coisa, a gente tem que relembrar o seguinte, que a função modular f de x igual a módulo de x, ela é a seguinte, ela é o próprio x se o x for maior do que ou igual a zero. E é o oposto do x se o x for menor do que zero. A gente vai fazer a mesma coisa com essa expressão aí. Então, essa expressão aí, o módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser, olha lá, quem está dentro do módulo, x ao quadrado mais 5x menos 6, se toda essa expressão, olha lá, o x for maior do que ou igual a zero. E aqui, ó, o oposto de quem está dentro do módulo. O oposto é trocar o sinal de todo mundo. Então, olha lá, o menos x ao quadrado, menos 5x, mais 6, se toda essa expressão lá, ó, x, ó, igualzinho. X ao quadrado, mais 5x, menos 6 for menor do que zero. Agora a gente precisa entender qual o intervalo que isso aqui acontece e que isso aqui acontece. Vamos dar uma analisada aí em cada parte. Então, essa parte aqui, ó. Para x ao quadrado mais 5x menos 6 maior do que ou igual a zero. Essa expressão aqui é uma função quadrática. O gráfico disso aqui é uma parábola. Como o coeficiente do x ao quadrado é 1, é positivo, com cavidade para cima. Então, o esboço do gráfico aqui, nós temos uma parábola com a concavidade para cima. E para saber aonde ela intersecta nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, basta resolver a equação de segundo grau referente a x ao quadrado mais 5x menos 6. Eu vou resolver por soma e produto aqui. A soma é menos b sobre a, então é menos 5 sobre 1, que dá menos 5. E o produto é o c sobre a, menos 6 sobre 1, que dá menos 6. Então, a gente quer o produto de dois números que dá menos 6 e a soma dá menos 5. Certo? Então, isso aqui vai ser menos 6 e 1. Menos 6 e 1, tá? Então, aqui, ela intersecta nesses dois pontos, certo? Então, no menos 6 e 1. O que ocorre? As imagens dessa função são positivas quando a gente pegar qualquer número real menor do que ou igual a menos 6 ou qualquer número real maior do que ou igual a 1, que a gente quer aqui, ó, maior ou igual a zero. Essa parte aqui é onde as imagens são negativas, certo? Tá, então, isso aqui implica o x ao quadrado mais 5x menos 6 é maior ou igual a zero. Quando isso ocorre? Quando o x é menor do que ou igual a menos 6 ou o x é maior ou igual a 1. Bom, agora essa outra parte aqui é onde é negativo. Então, a gente consegue já escrever aqui, ó, x ao quadrado mais 5x menos 6 é menor do que zero, quando
o x ele é maior que menos 6 e menor do que 1, que é nesse intervalo aqui, ó. Tá? Aí aberto, né? Porque aqui, no caso, o maior igual, bolinha fechada nos dois. E esse aqui, como ó, tá menor do que zero, então a bolinha aberta você não inclui. Certo? Então agora a gente vai descobrir como que é o gráfico dessa função. Vamos voltar lá para a função. Portanto, a nossa função lá, ó, f de x, é o módulo x ao quadrado mais 5x menos 6, fora do módulo, menos 5x mais 6. Então, essa função, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Olha lá, o primeiro intervalo. Se o x for menor do que ou igual a menos 6, ou o x for maior do que ou igual a 1, então essa função vai ser ela mesma, tá? O maior ou igual a zero continua ela mesma, tá vendo aqui, ó? Nesse caso, vale essa expressão aqui, ó. Olha lá, o x ao quadrado mais 5x menos 6 menos 5x mais 6. Aí, ó, 5x menos 5x corta, menos 6 mais 6 corta. Sobra quem? X ao quadrado, tá? Sobra o x ao quadrado. Certo? Então, nesse intervalo aqui, ó, x menor do que ou igual a menos 6 ou x maior do que ou igual a 1, a função é o x ao quadrado. Certo? Tá? Então, a gente tá olhando essa parte aqui, ó. Nesse intervalo, olha lá, ó, quem que é a condição? É essa expressão aqui, ó, vale essa expressão, tá? Então, esse módulo vira ele mesmo, essa x ao quadrado mais 5x menos 6, quando x ao quadrado mais 5x menos 6 é maior ou igual a zero. Quando isso acontece? Nesse intervalo aqui, tá? Agora a gente vai pegar a outra parte. Se acontecer esse intervalo, é porque veio daqui. Então, vale essa expressão aqui, ó. Olha lá, ó. Se o x for maior que menos 6 e menor do que 1, então a função lá, quem que o módulo, esse módulo é essa expressão aqui, ó, essa condição. Menos x ao quadrado, menos 5x, mais 6, menos 5x, mais 6. Então, isso aqui vira menos x ao quadrado, ó, menos 5x menos 5x, menos 10x, mais 6, mais 12. Certo? Agora a gente vai pegar o gráfico que melhor representa isso aqui, tá? Certo? Nós temos que separar aí os intervalos, tá? Vamos dar uma analisadinha aqui em cada gráfico. Vamos estudar um de cada vez aqui, ó. Esse item A aqui, ele já não pode ser, certo? Tá? Por quê? Uma parte da função é o x ao quadrado, ó, para x menor ou igual a menos 6 ou x maior ou igual a 1, tá? Então, eu vou pegar esse item aqui e já fazer um pequeno esboço aqui, ó. Por exemplo, o menos 6 tá por aqui. Esse gráfico começou, ó, ele vem lá do intervalo
até o menos 6 aqui, ele forma uma expressão aqui, tá? E o gráfico x ao quadrado faz isso. Só que ele não... Ele pega da onde? Vale para x menor ou igual a menos 6. Então, até aqui, ele vem descendo até aqui, para aqui, no menos 6 aqui mais ou menos. E ele continua crescendo para o x maior ou igual a 1. Então, até o menos 6 aqui, depois aqui para frente. Certo? Aí, a outra parte da expressão é essa função quadrática aqui, ó, com cavidade para baixo. Menos x ao quadrado, menos 10x mais 12. Certo? Então, nesse intervalo de menos 6, entre menos 6 e 1, ele faz uma parábola com a concavidade para baixo. Passando aqui no 12, aqui. Então, ele vai fazer algo assim. Tá? De menos 6 até 1, aqui mais... Sei lá, tá fora de escala aqui, tá? Menos 6. Ele vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Então, um gráfico que melhor representa essa função é aqui, ó, alternativa B. Ele está aqui, ó. Então, tem a parte do x ao quadrado aqui. E essa parte aqui é do menos x ao quadrado, menos 10x mais 12. Tá vendo? Ele passa aqui no menos 12 aqui, em algum lugar, tá? Porque esse, o termo independente, é onde o gráfico ele intersecta o eixo das ordenadas. Em 12. Então, a alternativa B, certo? Questão 70. Seja a n uma progressão aritmética cujo primeiro termo é a 1 e a razão r, ambos números reais. É possível construir outra sequência Bn em que o primeiro termo é um número real B1 e com a seguinte lei de formação. Bn mais 1 é igual a Bn mais a n, sendo n maior do que zero um número natural. Por exemplo, se B1 é igual a zero, e a n é igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, tem-se Bn que é 0, 1, 4, 9, 16, 25 e vai embora. Com base em tais informações, os valores de A1 e R foram escolhidos de forma que Bn também seja uma progressão aritmética de razão R'. Nessas condições, é correto afirmar... Bom, nós temos o seguinte, né? A progressão Bn tem lá 0, 1, 4, 9, 16, 25. E esse Bn mais 1 é o Bn mais o An. Ele fala aqui, ó. Com base em tais informações, os valores de A1 e R foram escolhidos de forma que Bn também seja uma progressão aritmética de razão R'. Tá? Então, a razão R'. Se a razão é R', o que acontece? R' é o Bn mais 1 menos Bn, porque numa progressão aritmética, a gente pega quem que é a razão? Por exemplo, a razão lá do An é 2, certo? Porque você pega lá o segundo termo, tira o primeiro, que dá 2. Quem que é? É o A2 menos o A1. É o A3 menos o A2. É o A4 menos o A3. Então, é o An mais 1 menos o An. O N é o termo anterior do N mais 1, certo? Aí,
O que acontece aqui, ó, nessa expressão aqui, se eu pegar o BN e subtrair BN dos dois lados, que é pegar esse BN e colocar ele aqui do lado esquerdo, vai ficar o quê? Vai ficar o BN mais 1 menos BN é igual a N. O que ocorreu? Olha aqui, ó, BN mais 1 menos BN, BN mais 1 menos BN. Esses dois termos aqui, ó, eles são iguais. O que implica nisso aqui? O que implica que o R' é igual a N. Tá? Então, essa razão é igual a N. Para qual N? Para o N maior que zero, um número natural. Sendo N maior que zero, um número natural. Então, a razão, esse R' é qualquer a N. Ou seja, então, R' é igual a 1. Se pode ser qualquer N, um número natural, então esse R' é igual ao próprio a 1. Tá? Certo? Então, é isso que ele está dizendo. Que está aqui na alternativa A. Certo? Então, R' é o AN. O N é o número natural maior que zero. Então, o R' é o A1, que é a alternativa A. Questão 75. Um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir. Sabe-se que a base e o topo do vaso são uma circunferência de raio R que mede 10 centímetros. A parte central é uma circunferência de raio R de 5 centímetros e a medida H mede 12 centímetros. Qual é a capacidade volumétrica desse vaso em centímetros cúbicos? Essa figura aqui é formada por dois troncos de cone. Tá? Então, o volume total disso aí é 2 vezes o volume de um tronco de cone. Tá? Esses dois troncos são iguais, olha lá, ó. O círculo maior raio Rzão, o círculo menor raio Rzinho, e a altura é a distância entre as duas bases, H e H. O volume do tronco de cone, ele é o seguinte, ele é π vezes a altura do tronco, dividido por 3, vezes o raio do círculo maior ao quadrado, mais o raio do círculo menor ao quadrado, mais o produto do raio do círculo maior vezes o raio do círculo menor. Esse raio maior ou raio menor são os raios das bases. Tem uma base maior e uma base menor. Isso vai ser o quê? Então vai ser π vezes a altura. Ele fala aqui, ó, mede 12 sobre 3. Vezes o raio do círculo maior, 10. Então 10 ao quadrado. Mais o raio do círculo menor, 5 ao quadrado. Mais o produto dos dois raios, 10 vezes 5. Aqui esse 12 dividido por 3 dá 4. Então vai ficar 4π. Vezes 100 mais 25 mais 10 vezes 5, 50. Então nós temos 4π vezes, ó, 100, 125, 175. A gente não pode esquecer que depois a gente tem que multiplicar esse número por 2, porque nós temos dois troncos. Então isso aqui vai dar 700π centímetros cúbicos. Então o volume total é 2 vezes 700π, é 1400π centímetros cúbicos, que está aqui na alternativa A. Questão 76. Considere um cilindro C de altura H maior que zero e cujo raio das circunferências do topo e da base é um raio positivo, é R maior que zero. Um cilindro C1 cujo raio é igual ao de C e a altura igual a H sobre 2. E um cilindro C2 com altura H
e raio igual a R sobre 2. Sendo V, V1, V2 os volumes e A1, A2 as áreas laterais do cilindro, C, C1 e C2, respectivamente, é correto afirmar que... Bom, tem umas relações aqui entre o volume dos três e as áreas laterais dos três. Então, vamos lá. O volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E a área lateral é 2 vezes π vezes R vezes H, vezes o raio vezes a altura. Vou calcular aqui o volume do 1, que é do cilindro C1. Olha lá, o raio é R e a altura H sobre 2. Então vai ficar π vezes o raio ao quadrado e lá, a altura é H sobre 2. Isso aqui eu posso escrever como meio vezes π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que quem que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura? É V. Então isso aqui é a metade de V. Portanto, V1 é o volume V sobre 2, que é equivalente a escrever que o V é 2 vezes o volume 1 do cilindro 1. Fazer a mesma coisa com V2, volume do cilindro 2. Olha lá, no cilindro C2, a altura é H e o raio é R sobre 2. Então, isso aqui vai ficar π vezes R sobre 2 ao quadrado vezes H. Isso vai ser π vezes R sobre 2 ao quadrado, R ao quadrado sobre 4, vezes H. A gente pode escrever isso aqui como 1/4 vezes π, vezes o raio ao quadrado, vezes H. Portanto, V2... Olha lá, quem que é π vezes o raio ao quadrado vezes H? É o V. É V sobre 4. Isso é equivalente a escrever que o volume V é 4 vezes o volume do cilindro 2, multiplicando cruzado aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para a área lateral. Vou chamar de A1 a área lateral do cilindro 1. Olha lá, o raio é R e a altura é H sobre 2. Então vai ficar 2 vezes π, certo? O raio é igual e a altura é H sobre 2. A gente pode escrever isso aqui, ó, com esse 2 aqui no denominador, é meio vezes 2 vezes π vezes R vezes H. Quem que é 2πRH? É a área lateral A. Então, isso aqui é meio vezes A. Portanto, a área lateral do cilindro 1 é a área do C sobre 2, que é equivalente a escrever que a área do cilindro C equivale a 2 vezes a área lateral do cilindro C1. Agora a gente vai para o C2, vou chamar de área 2. No caso aqui, o H é igual e o raio é a metade. Então vai ficar 2 vezes π vezes o raio sobre 2 vezes H. Da mesma maneira, eu vou escrever isso da maneira que eu escrevi aqui, ó. Esse sobre 2 aqui vai ficar 2, meio, perdão, vezes 2 vezes π vezes o raio vezes H. Tá? Só coloquei esse meio aqui para frente. O 2π, R e H permaneceram aqui. Isso aqui é meio de quem? De A. Portanto, a área lateral do cilindro 2 só manter o padrão aqui, ó, meio de A. Então, portanto, A2 é A sobre 2. Isso é equivalente a escrever que o A é 2A2. Bom, agora a gente precisa buscar a alternativa lá, ó. Tá vendo?
O V, ele está em função de V1 e V2 em todos aqui, ó. O A está em função do A1 e o A2. Como nós temos aqui, ó, que o V é 2V1 e o V é 4V2, então eu vou somar aqui, ó, membro a membro, ó. V mais V é 2V. E no lado direito é igual a 2V1 mais 4V2. Tá vendo? Eu somei aqui, ó, lado esquerdo com lado esquerdo. Isso é equivalente, se a gente dividir todo mundo por 2 aqui, ó, vai sobrar lá V é igual a V1 e 4 por 2 é 2V2. E a mesma coisa com a área lateral. Aqui, ó, A mais A, 2A. É igual ao 2A1 mais 2A2. Se a gente dividir todo mundo por 2 aqui, ó, vai sobrar aqui o A é igual a 1 mais A2. Então lá, o V é igual a V1 mais 2V2. Tem aqui, ó, C e D, tá vendo? Só que o A igual a 1 mais A2 tá aqui na alternativa D. Então a resposta aqui é a alternativa D de dado. Questão 77. Em relação ao plano cartesiano OXY, é correto afirmar que as equações x² mais y² menos 4x igual a menos 3 e x² mais y² menos 4y igual a menos 3 representam. Aí as alternativas aqui eu falo duas circunferências com raios de mesma medida e que se interceptam em 2 pontos. B. Duas circunferências com raios de medidas diferentes e que se interceptam em 2 pontos. C. Duas circunferências que se interceptam em um único ponto. Duas circunferências concêntricas e que não se interceptam. Duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam. Bom, essa aqui está na equação geral da circunferência. A equação reduzida de uma circunferência é a seguinte. É dado por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, onde o centro dessa circunferência tem coordenadas xa, yb e raio r. Positivo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas equações aqui e transformar na equação reduzida, porque eu pego o centro e o raio de cada uma. Então, essa primeira aqui é o seguinte. X² mais y² menos 4x igual a menos 3. Eu vou transformar isso na equação reduzida e tem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer pelo método de completar quadrado, tá? Eu vou juntar aqui, ó, x² com 4x. Vamos analisar aqui, ó, só isso aqui, ó, x² menos 4x. Como eu preciso transformar nesse produto notável, ele é um trinômio, eu preciso de mais alguém aqui, ó. Vou colocar uma caixinha aqui, ó. Eu preciso de mais alguém aqui. Eu preciso inserir mais alguém. Certo? Tá? Então, se eu estou inserindo esse alguém que não está aqui, eu tenho que retirar esse alguém. Certo? Como que a gente faz isso? A gente pega esse termo aqui, ó, 4x aqui. Esse 4, divide ele por 2, que dá 2. O resultado, a gente pega e eleva ao quadrado. Então, 2² é 4. Certo? Então, quem está faltando nessa caixinha aqui é o 4. E quem eu tenho que tirar é 4, porque eu estou inserindo alguém que não estava lá. Então, eu tenho que retirar ele. Certo? Por quê? Porque o x menos 2², quem que é isso aqui? O quadrado do primeiro, x². Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo, 4. Olha lá, ó, quem é o que está faltando. Então, é esse termo aqui que está faltando aqui dentro.
tá? Uma outra maneira de você verificar isso é a seguinte. Como isso aqui vai gerar um trinômio, você pega lá, ó. Se você tirar a raiz quadrada do x ao quadrado, dá x. Se você tirar a raiz quadrada desse número aqui, dá um número aqui. Como que a gente verifica? A gente pega esses dois aqui e multiplica por 2. 2 vezes x vezes essa bolinha tem que dar quanto? Tem que dar o 4x. Então, quem está faltando aqui? Quem está faltando é o 2. Então, aqui nessa bolinha está faltando 2. Quem que você tira a raiz quadrada 2? Dá 4. Então, é isso que está faltando lá, tá? Então, essa expressão aqui, ela fica assim, ó. X menos 2 ao quadrado, certo? Como essa equação é muito parecida, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a menos 3, em vez de fazer com x, vai fazer com y. Olha lá, ó, x ao quadrado menos 4y. Então, tá faltando alguém aqui. E uma vez que você inseriu esse alguém que não estava lá, você tem que retirar ele. Então, aqui é a mesma coisa. Tá faltando 4 aqui e tem que tirar esse 4. Aqui é y, só para y. Isso aqui vai ficar y menos 2 ao quadrado, tá? E aqui tem menos 4. Aqui tem menos 4. Bom, vamos pegar essas equações aqui e já fazer o que tem que fazer com elas. Essa primeira, ela vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 4x. Olha lá, eu estou inserindo mais 4, estou retirando menos 4. Mais y ao quadrado igual a menos 3. Isso é equivalente, ó, esse termo aqui, ele vira lá o x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, tá? Esse menos 4, eu vou transportar ele lá para o lado direito. Mais o y ao quadrado é igual a menos 3, ó, esse 4 aqui está negativo, ele passa positivo. Então, isso aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado. Aqui eu vou escrever, ó, y menos 0 ao quadrado. Isso é igual a 1. Bom, se a gente comparar aqui, ó, o centro lá, ó, A e B. Olha lá, ó, x menos A para x. Y menos B, B para y. Então, a gente tem o centro 2 para x, 0 para y. E o raio é igual a 1. Por quê? Porque aqui, se você comparar, ó, raio ao quadrado é igual a 1. Então, se o raio ao quadrado é igual a 1, isso implica que o raio é igual a 1. O raio é uma medida positiva, então precisa de menos. Então, o centro 2 para x e 0 para y, e o raio igual a 1. Agora, nessa equação aqui, a ideia é a mesma. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 menos 4 igual a menos 3. Isso é equivalente a escrever, ó, esse termo aqui vai virar lá o produto notável. Então, vai ficar esse x ao quadrado, eu vou escrever como x menos 0 ao quadrado, mais esse y ao quadrado menos 4y mais 4, vai ficar o y menos 2 ao quadrado. Igual a menos 3, ó, esse 4 aqui está negativo, lá do lado direito ele aparece positivo.
Isso é equivalente a escrever x menos 0 ao quadrado, mais o y menos 2 ao quadrado, igual a 1. Agora, o centro dessa circunferência é 0 para x, 2 para y, e o raio ao quadrado é igual a 1, o que implica que o raio é igual a 1. Certo? Bom, o centro não é o mesmo, o raio é igual. Tá? Tem um monte de alternativa aí. Vou fazer um esboço simples dessa circunferência, dessas duas circunferências. Aqui, ó, primeiro, 2 para x, 0 para y. Então, 1, 2. Então, 2 para x, 0 para y. Centro e o raio é 1. Então, essa circunferência que tem raio 1, ela é mais ou menos isso aqui. Um esboço simples aqui, ó. Tá? O centro 2, 0. 2 para x, 0 para y. Raio 1. Então, aqui vai para 3. Raio 1. E a outra circunferência, 0 para x, 2 para y. E 3, aqui 1. Como o raio é 1, então ela vai fazer isso aqui. Tá? Raio 1, raio 1, raio 1, raio 1. Aqui também, ó. Raio 1, raio 1, raio 1, raio 1. Então elas não se interceptam em lugar algum, tá? Elas não se interceptam. Olha lá, ó, duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam. Então a alternativa E. Aqui o raio de mesma medida, que se interceptam em 2 pontos. Não. Tá, ó, pelo nosso esboço aqui, elas nem se tocam, né? Duas circunferências com raios de medidas diferentes. A gente viu que os raios são iguais. Duas circunferências interceptam em um único ponto. Não interceptam em nenhum. Duas circunferências concêntricas. Têm o mesmo centro. Não. E duas circunferências com centros distintos e que não se interceptam. É isso aí, ó. Um esboço simples aí dessas duas circunferências. Alternativa aí, tá? Então, galera, essas foram as questões aí de matemática da FUVEST da primeira fase. Espero aí que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha para fortalecer o nosso trabalho, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas, tá? Então, um grande abraço a todos, até mais, valeu!